Bom, pessoal, a gente vai começar então agora a segunda parte. É, Se a gente terminar hoje, beleza? Senão a gente termina na semana que vem, que está prevista atividade síncrona também, tá bom? Então, antes de eu começar a falar da questão das evidências evolutivas, em relação à primeira parte, questão da história, do pensamento evolutivo, a consolidação, né, da teoria estético-evolutiva, as diferenças entre o pensamento lamarckista e o pensamento darwinista wallaciano. Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Eu acabei terminando a aula, nem perguntei para vocês, né? Mas ficou alguma dúvida? Vocês querem fazer algum questionamento, algum comentário? Tranquilo? Posso dar continuidade? Pessoal, não fiquem com vergonha não, viu? Perguntem, se quiser ligar o áudio, liga o áudio, se quiser colocar pergunta, comentário no chat, fiquem à vontade, tá? Ok, então vamos lá. Bom, pessoal, conforme a gente discutiu terminou na aula anterior, antes da gente voltar, sair para o intervalo, a biologia evolutiva, ela tanto é uma teoria quanto um fato, né? E ela é um fato porque existem evidências de evolução. Então, o que a gente vai discutir agora é a questão de quais são as evidências que a evolução de fato é um processo que ocorre, certo? Então, nessa aula, a gente vai discutir as evidências que são provenientes das espécies vivas, né? Que elas podem ser obtidas tanto por observação direta quanto pela presença de órgãos vestigiais. A questão do registro fossilífero, enquanto evidência da evolução, principalmente de espécies, né? Que não existem mais. E também as evidências que permitem a gente sugerir a ancestralidade comum, né? Que estão relacionadas à árvore da vida, homologia, analogia, embriologia comparada, as homologias moleculares, as espécies em anel e as relações entre as espécies, certo? Então a gente vai discutir todas essas questões aqui. Mas antes de falar da questão da, das evidências evolutivas, então uma vez que a síntese foi proposta, obviamente que outros, né, acréscimos de conhecimento foram ocorrendo ao longo, né, da segunda metade do século XX e dessas duas décadas do século XXI. Então, primeiro, a descoberta da função da estrutura do DNA, né? Então, você sabia que existiam informações genéticas, né, que eram transmitidas para a geração seguinte, e que essa informação genética estava localizada no núcleo, mas só em 1953 é que a estrutura e a função do DNA ela foi elucidada, certo? Isso permitiu, obviamente, o conhecimento amplo do material genético, né? E hoje se sabe bastante a respeito de como o DNA está organizado, quais são as regiões do DNA que têm algum papel, né, na evolução, de que maneira regiões codificadoras interferem na evolução das espécies, regiões não codificadoras interferem, e assim por diante. Outra coisa também que houve um avanço em relação à questão da evolução é o implemento do conhecimento sobre ecologia, que se amplificou muito, principalmente a partir dos anos 70, né? Conhecimento do comportamento animal, que inclusive é foco de uma das aulas da disciplina que vocês vão ter lá no sétimo período, e da biologia reprodutiva, porque obviamente a produção e a evolução estão intimamente relacionados, né? São processos biológicos intimamente relacionados. Também esses mecanismos evolutivos, né, eles foram melhor compreendidos, né, mutação, recombinação, fluxo gênico, derivo genético e seleção natural, de que maneira que eles atuam, né, tanto nas populações quanto na formação de espécies. A questão da macroevolução, ou seja, como grandes grupos, né, taxonômicos podem evoluir, como é o caso, por exemplo, de classes, ordens, famílias, né? O papel da biologia do desenvolvimento, que foi uma coisa que eu frisei, né, na aula anterior, que tinha uma teoria evolutiva que era baseada na questão do desenvolvimento, e
essa teoria foi meio que deixada de lado, porque nessa teoria depende principalmente de conhecimentos relacionados à biologia do desenvolvimento, à embriologia, e hoje até uma área, né, de estudo da biologia evolutiva, a relação biologia e desenvolvimento. E aí, algumas premissas que a gente tem que ter em mente, né, que as populações mudam ao longo do tempo, que os organismos vivos descendem todos de um ancestral comum, e que a gente pode, né, utilizar como evidência evolutiva dados de diferentes origens, né, tanto dado morfológico, quanto ecológico, quanto bioquímico, quanto molecular, quanto comportamental, e que podemos analisar tanto espécies vivas quanto espécies extintas, né. Além disso, pessoal, quando a gente, de alguma forma, tenta entender o processo pensando na forma que populações evoluem, a gente tem um olhar que é chamado de microevolutivo ou microevolução. Quando a gente pensa em variações, né, que levam ao surgimento de espécies, filos, e isso, né, demanda, obviamente, variações morfológicas importantes, a gente fala em macroevolução. Então, pensando nessas questões, a gente vai discutir a partir de agora de que maneira, né, eu consigo detectar, nós conseguimos, cientistas conseguem detectar na natureza evidências que a evolução de fato ocorre. E aí eu trago como exemplo, né, um resultado do meu doutorado, que está nesse artigo, né, meio da minha orientadora, que foi publicado em 2010. A gente fez o estudo de uma espécie que ali foi introduzida aqui no Brasil no finalzinho dos anos 90, né, então o primeiro registro, ele data de 99, mas é provável que a espécie tenha entrado pelo menos um ano antes, mas de qualquer forma o primeiro registro é de 99. E aí no doutorado a gente, eu e minha orientadora, nós estudamos várias populações da espécie, que é as apriões indianos, que é uma mosquinha de fruta. Se vocês prestarem atenção nas mosquinhas de fruta que aparecem nas bananas e na casa de vocês, vocês vão ver que uma das espécies tem 2 faixas brancas nas costas. Essa é uma espécie que ela não tinha sido detectada no Brasil até 1999. E essa espécie rapidamente se espalhou pelo Brasil, e eu estudo essa espécie desde quando ela chegou aqui, né? Porque coincidiu com a entrada dela quando eu entrei no mestrado, e desde o mestrado eu estudo a dinâmica evolutiva das populações dessa espécie invasora. E aí no doutorado, né, um dos estudos que nós fizemos está relacionado a uma variante fenotípica bioquímica, que é conhecido como esterase, né? Esterase é um grupo de enzimas que participam de vários processos metabólicos, né? Então tem esterase relacionada à digestão, tem esterase relacionada a desenvolvimento, tem esterase relacionada à biologia reprodutiva. E aí uma dessas esterases, né? Desse grupo de enzimas que está relacionada à digestão, ela apresentava, né, segundo um estudo que eu tinha feito no mestrado, 4 variantes, né? Então, 4 alelos diferentes. E aí a gente resolveu avaliar a variação na frequência desses alelos em populações, né, oriundas tanto de áreas com plantação, né, e aplicação de inseticida, quanto em áreas sem aplicação de inseticidas. E aí nós fizemos coleta em 3 cidades da região de São José do Rio Preto, na qual tinha, né, a área com agricultura e área sem agricultura. Na verdade, eu fiz coletas em laranjais, tá? Então, tem laranjal, por exemplo, o laranjal de Olímpia, é um laranjal que na época, né, ele existia, tinha aplicação de inseticida há mais de 10 anos. O laranjal de Ibirá era um laranjal que ele era um pouco mais recente, né? Quer dizer, não tinha nada de plantação de laranja ali, e aí se tirou era pastagem, e substituiu a pastagem por uma plantação de laranja, então a área que eu escolhi para coletar. E em Mirassol era uma área que tinha laranjal, foi substituída por uma outra cultura, depois voltou a laranjal, certo? E aí eu quero que vocês vejam esse gráfico aqui. A barra do gráfico representa, né, cada cor, cada forma aqui no gráfico representa um dos alelos, né? Então, para essa variante genética, são 4 alelos.
o 1, o 2, o 3 e o 4, certo? E aí cada alelo aqui, a frequência dele é representada por uma cor. Então, o primeiro alelo aqui na parte superior, né, da barra, que é representado por umas ondinhas, é o alelo 4, a barra branca é o alelo 3, o traço diagonal é o alelo 2 e o quadriculado é o alelo 1, certo? E vejam que embaixo aqui de cada barra está representado a cidade e a população que foi coletada na cidade, mas na área de plantação de laranja. Então vejam que uma das cidades é Olímpia, a outra é Ibirá e a outra é Mirassol. Essas três cidades elas estão localizadas no noroeste de São Paulo, são cidades mais ou menos do mesmo tamanho, né? O grau de urbanização é similar, e as áreas de coleta foram escolhidas, foram áreas que havia pelo menos 70% de cobertura vegetal, tá? E aí as áreas de plantação. Se vocês olharem esse gráfico aqui, vocês vão perceber uma característica que é comum aí para eles. Primeiro, né? Basicamente, o alelo 1 ele tem uma frequência relativamente alta em todas as populações, com exceção da de Olímpia, com aplicação de inseticida, e que o alelo 3 ele tem uma frequência mais baixa em áreas sem aplicação de inseticida do que nas áreas com aplicação. Então vejam aqui a parte branca, né, da barra. Se eu comparo, por exemplo, Olímpia, né, sem inseticida com Olímpia com inseticida, a com inseticida, olha que frequência alta, né, do alelo 3, que é essa parte branca, né? Ibirá vai acontecer a mesma coisa e Mirassol vai acontecer a mesma coisa. E aí qual que foi a nossa proposição? Que provavelmente essa variação na frequência desse alelo 3 poderia estar relacionada à resistência a inseticidas. Por quê? Porque existem vários estudos que mostram que as esterases, elas são enzimas que participam de processo de detoxificação de inseticida. Então, o aumento na frequência de um alelo indica que aquela variante enzimática poderia estar relacionada a mecanismos de detoxificação. Então, os indivíduos que possuem foram selecionados e, por isso, aumento na frequência do alelo 3 nas populações de áreas onde tinha aplicação de inseticida, certo? Como o conceito básico de evolução é mudança das frequências aléricas das populações, há uma mudança na frequência alérica do alelo 3, portanto, a gente pode dizer que essas populações estão em evolução, certo? Então, vejam que esse é um exemplo típico, né, de evidência evolutiva relacionada, né, a uma aplicação da biologia evolutiva na questão do controle químico de pragas. Ficou claro para vocês a explicação do gráfico, entenderam a variação, entenderam por que essa variação na frequência alélica é uma evidência evolutiva? Vocês podem colocar aqui no chat ou podem falar no áudio, tá? Pessoal? Beleza. Se tiver dúvida, vocês perguntem, viu, por favor. Certo. Bom, e aí é o seguinte, né? Beleza, a gente tem uma evidência aí que provavelmente o alelo 3 poderia responder em inseticida, uma vez que a frequência desse alelo era maior em áreas nas quais havia aplicação. Aí a gente fez um experimento no qual a gente fundou populações, né? Com frequências conhecidas, né, de cada um desses alelos. E aí a gente trabalhou com populações experimentais que foram expostas a inseticida, então a gente ia expondo as populações ao longo das gerações, e grupos controle que não eram expostos. E olha que legal o resultado. Então, a gente trabalhou com vários blocos, né? Esse aqui é o bloco A. O bloco A, a gente fundou as populações com a mesma frequência, né? Então, 25% dos indivíduos tinham alelo 1, 25 alelo 2, 25 alelo 3 e 25 alelo 4. E aí a gente analisou o que aconteceu com a frequência, né, desses alelos
com e sem malation. Então, aqui é o inseticida, tá? É o inseticida que a gente utilizou, que é o mesmo inseticida que é utilizado no controle urbano, né, de pragas, controle do Aedes, né? Inclusive o Beraldo estava tendo aplicação esses dias, né, de malation. Então, veja o que acontece aqui. Quando a gente analisa a frequência do alelo 1, tá vendo que primeiro gráfico aqui, tá vendo que são 4 gráficos, tá? Um gráfico para o alelo 1, um gráfico para o alelo 2, um gráfico para o alelo 3 e um gráfico para o alelo 4. Vejam que o alelo 1, ele tem uma variação que não tem relação nenhuma com a questão do grupo controle, o grupo com aplicação de inseticida, ao longo das gerações, porque o gráfico que mostra a frequência, né, do alelo no eixo Y e o número de gerações, porque a gente vai analisando as frequências alélicas ao longo de gerações. Então, vejam que o alelo 1, ele não tem nenhuma discriminação, né, uma distinção entre grupo tratado e grupo controle. Grupo tratado, né, grupo exposto ao malation e grupo controle. Quando a gente analisa o EST2, o que vai acontecer aqui? Há uma tendência, tanto na frequência, né, do alelo 2 em cair no grupo controle, quanto no grupo tratado. E aí, vejam que os dois apresentam esse comportamento, mas não é a relação não é muito forte. Porque se a gente analisar, por exemplo, aqui, tá vendo que os losangos, eles não estão muito relacionados à reta hipotética formada aqui, porque essa é uma análise matemática, chama regressão linear. E aí, o que a regressão linear faz? Então, você distribui um conjunto de pontos, né, comparando duas variáveis, no caso aí seria a variável tempo, que no número de gerações, e a variável frequência alélica, e quanto mais correlação tiver entre uma variável e outra, mais perto de uma linha, né, a intersecção dos pontos vai formar. Então, se vocês olharem aqui a questão do alelo 2, vejam que forma, mas vários quadradinhos estão fora da posição dessa reta, né? Quando a gente analisa esse terceiro gráfico do alelo 3, vejam que os quadradinhos, né, eles estão quase todos, né, muito próximos da reta, e os losangos também, certo? Quadradinho é o dado obtido a partir das populações experimentais expostas ao inseticida. E o losango são os grupos que não foram expostos. Olha o que acontece com a frequência do alelo 3 em grupos expostos. Está vendo que à medida que o tempo vai passando, ou seja, o tempo de exposição vai aumentando, aumenta a frequência do alelo, e o contrário ocorre no grupo que não é exposto. E aí a gente vê um padrão invertido para o 4. Quer dizer, à medida que aumenta, né, a frequência do alelo 3, reduz a do alelo 4 em grupos, né, tratados com malation, e nos grupos que não eram tratados, que eram os grupos controle, o alelo 3 ele diminui a frequência e o alelo 4 aumenta a frequência. Certo? Então, essa é uma evidência forte que esse alelo 3 está relacionado ao inseticida. Então, indivíduos que têm o alelo 3, eles têm maior probabilidade de sobreviver e se reproduzir do que aqueles que não têm quando há exposição de inseticida. Só que o contrário acontece quando não tem exposição. E aí eu fiz um outro experimento, deixa eu ver se eu coloquei o dado do experimento, não coloquei. Eu fiz um outro experimento no qual eu calculei o número de descendentes, né, oriundos de indivíduos que eram homozigotos para cada um dos alelos. E o alelo 3, ele tinha uma proporção de descendentes muito menor do que, por exemplo, o alelo 4. Cada casal, né, portador, ambos homozigotos do alelo ST3-3, produzia, em média, 40 indivíduos, enquanto aqueles portadores do alelo 4, eles produziam, em média, 140 indivíduos. Ou seja, numa situação na qual não tem o inseticida, quem tem alelo 4 tem uma maior probabilidade de produzir descendente. Então, por isso que aumenta a frequência dele, né, uma provável explicação do aumento na frequência dele é porque dá um maior número de descendentes, né? Ao passo que quem tem o 3 tende a produzir menos descendentes. Só que quando tem o malation, o que acontece? Quem tem o 4, o alelo 4 morre. Então é melhor deixar 40 do que não deixar nenhum.
certo? E aí por isso que dá essas diferenças. É o mesmo artigo, tá, de 2010. Então, o resultado foi com população natural, outro foi com população experimental. E isso é uma evidência da evolução, certo? Beleza, pessoal? Bom, um outro exemplo, né, de evidência em espécie viva é o estudo do Grant, de 86. Esse trabalho ele tem tanto no Futurino quanto no Ridley. E aí, o que ele fez? Ele estudou, né, a variação no número de dentilhões, né, numa época que tinha uma quantidade de chuvas normal e numa época que teve uma seca severa, tá? Então, em 76, o número a quantidade de chuva, né, era normal, então o gráfico de cima mostra, né, o tamanho populacional, que era de N igual a 751 indivíduos, e o eixo X ele indica a variação no tamanho do bico. Então vejam aqui que tem uma população grande de 751 indivíduos e também a variação no tamanho do bico é grande. E o tamanho do bico, né, o tamanho médio do bico desses tentilhões na época que tinha chuva normal era de mais ou menos 9,5. Quando eles analisaram o tamanho dos bicos, né, o tamanho populacional, um período que houve redução, né, na quantidade de chuvas, o que eles encontraram? Primeiro, que o tamanho da população reduziu drasticamente. Então vejam que de 751 indivíduos, a população caiu para 90 em 78, né? 76 tinha 751, em 78 tinha 90. Outra coisa que que chamou bastante atenção é que o tamanho médio do bico, né, ele foi um pouquinho maior do que em 76. Outra coisa também que chamou atenção é que uma concentração muito grande, né, de indivíduos com esse tamanho do bico de mais ou menos 10 milímetros. Se vocês olharem os dois gráficos aqui, vocês vão perceber que na estação de chuva, a curva ela é mais ampla e na estação, e quando teve esse período de estiagem, né, muito longo, há digamos, aumento da curva. Então, você acaba tendo menos indivíduos, mas também com menos variação. E aí, no caso, na época de chuva, mais indivíduos com mais variação. E aí, o que esses pesquisadores resolveram analisar? A abundância de sementes, né? Então, o que eles constataram aqui, nesse gráfico aqui do lado direito? Né, durante um período de abundância de chuvas, havia uma grande abundância de sementes também. Né? Então, tinha bastante alimento disponível. Ao passo que, quando houve, né, o período de estiagem, a quantidade de sementes caiu assim de uma forma absurda. Então, vejam aqui que durante esse período, né, de chuva dos 76, era possível encontrar uma quantidade de sementes que era de 11, né, gramas por metro quadrado. Ao passo que no período de seca dos anos de 77, se encontrava 3, ou seja, quase 4 vezes menor, né, a quantidade de sementes. Obviamente que redução do recurso alimentar pode exercer uma pressão seletiva muito forte, né, contra os pássaros. E aí, o que eles resolveram fazer? Mas qual a relação disso com o aumento, né, no tamanho do bico dos indivíduos daquelas populações na estação seca? Quando os autores analisaram o que aconteceu com o tamanho das sementes, né, ao longo desse tempo, houve um aumento no tamanho das sementes disponíveis. Então, assim, reduzir a quantidade de sementes e as sementes que tinham disponíveis eram maiores. E isso é compatível com bicos maiores. Então, eles conseguiram, né, num estudo de 2 anos, detectar um aumento no tamanho do bico, e isso está relacionado no aumento da disponibilidade de sementes grandes, né, que aí, no caso, só passa com bicos maiores conseguindo se alimentar dessas sementes. Se eles conseguem se alimentar, aumenta a chance de sobrevivência. Se aumenta a chance de sobrevivência, no caso aqui, aumenta também a chance de reprodução.
Certo? Entendido esse exemplo, pessoal? Vocês entenderam os exemplos lá das apriônicos, inseticida, agora esse exemplo da variação no tamanho, né, e na quantidade de semente, e isso se refletindo na variação morfológica do bico. Tudo certo? Eu estou aqui no Meet, tá, pessoal? Se tiver alguma dúvida, pode colocar aqui no chat. Tranquilo? Beleza. Uma outra evidência, né, de evolução, e essa evidência, eu lembro que quando eu estudei isso no ensino médio, eu fiquei super encantado, que fosse, gente, que legal, né? E aí a gente fica procurando o que a gente tem de órgão vestigial no nosso corpo, que são os órgãos vestigiais. O que os órgãos vestigiais indicam? Que provavelmente o ancestral, né, desses organismos que têm órgãos vestigiais, eles apresentavam esses órgãos desenvolvidos. E que ao longo da evolução, né, houve uma mudança que levou, né, de alguma forma, a perda da vitalidade daquele órgão, né? E aí tem alguns exemplos clássicos, por exemplo, a presença de cintura pélvica em cobras, né, que não tem patas, então isso indica que o ancestral da cobra, das serpentes, né, elas apresentavam patas. Um outro órgão vestigial é a presença do apêndice vermiforme nos humanos, né, que é um órgão que indica que provavelmente o intestino dos ancestrais, né, dos humanos, eles eram muito maiores, e isso é indicativo que provavelmente os nossos ancestrais eles tinham um hábito herbívoro, né, porque intestinos muito grandes eles estão relacionados a uma digestão que é mais complicada, né? Então, digestão de vegetal é muito mais complicado que digestão de proteína, porque basicamente ela vai ocorrer, né, a absorção vai ocorrer basicamente toda no intestino. E da proteína, a parte dela já acontece dentro do próprio estômago, por exemplo. Então, parte pode ser absorvida no estômago, e aí uma outra parte maior, mais significativa da proteína, mas a absorção é mais rápida, né, do que, por exemplo, de um carboidrato de grande cadeia. Então, tem que esperar o processo de digestão, para que esse carboidrato de grande cadeia ele seja reduzido e aí, posteriormente, ele seja absorvido. Né? Boa parte da proteína, na verdade, quando ela chega no intestino, ela já está quebrada ou em aminoácidos mesmo, ou em estruturas polipeptídicas bem pequenas, mas que são suficientemente pequenas para serem absorvidas pelas paredes do intestino. Então, geralmente, um herbívoro costuma ter um intestino maior. Mas o indicativo que os nossos ancestrais tinham, né, intestinos grandes, uma evidência disso é que a gente tem o apêndice vermiforme. Outros exemplos, né, é a ausência de asas, né, mas tem vestígio da estrutura de asa nessa ave, que é o kiwi, que é uma ave da Austrália, ele não tem os membros superiores, né, mas ele apresenta vestígio desses membros superiores, indicando que os ancestrais provavelmente apresentavam asas. Nos dípteros, né, você sabe que a maior parte dos insetos apresenta 2 pares de asa, mas os dípteros eles são caracterizados por apresentar um único par. E o segundo par ele é atrofiado na forma de halter, que ele tem, né, o par de asas, mas é como se fosse só uma estruturinha vestigial, indicando que provavelmente os ancestrais desses insetos eles apresentavam os 2 pares de asa, né? Um outro exemplo humano é o músculo eretor do pelo. Você já deve ter visto o efeito disso num gato, por exemplo, quando o gato ele é confrontado, ele tende a eriçar o pelo, então ele parece até 3 vezes maior do que ele é mesmo, né? O rabo fica desse tamanho de alguns gatos, mas a impressão, né, que o rabo fica desse tamanho, mas na verdade é que os músculos eretores do pelo fazem com que o pelo ele se separe, então dá a impressão de aumento de volume, que nós apresentamos isso, né? Então quando a gente tem lá o que mostra, né, os arrepios, na verdade são os músculos eretores do pelo que não tem essa função, porque a gente não vai parecer 3 vezes maior porque nós ficamos arrepiados, né? Mas na verdade a gente tem essa musculatura que ela não é tão, né, eficiente quanto é num gato, e os nossos pelos também não são tão longos quanto são os pelos de um gato, né? Mas de qualquer forma a gente tem um indício que o nosso ancestral, mas nem primata, né? Os ancestrais mamíferos já apresentavam esses músculos eretores de pelo. E a existência, né, desses ossos fundidos na região sacral, né,
que constituem o cóccix, indicando que provavelmente nossos ancestrais tinham cauda, que é um órgão vestigial indicando uma existência de cauda anteriormente. Certo? Uma outra evidência evolutiva, que também pode ser, né, utilizada para provar que a evolução é um fato, são os fósseis. Os fósseis são considerados evidências paleontológicas da evolução, e além disso, eles permitem com que a gente conheça organismos que não existem mais, organismos que foram extintos. Por isso que eles são considerados um fato científico para as extinções, né? Aqui na disciplina eu falo muito superficialmente sobre os fósseis, porque vocês têm uma disciplina no curso que é basicamente sobre isso, que é a disciplina de paleontologia. Mas os fósseis, eles são utilizados, por exemplo, para estabelecer datação de divergência ancestral comum, etapas intermediárias da evolução, né? Então, eles são muito, muito, muito importantes para dizer que que a evolução é um fato, né? E ainda falando sobre os fósseis, né? Existe uma lei dentro, né, da teoria evolutiva, que é chamada lei da sucessão, e que a gente utiliza o registro fossilífero como evidência dessa sucessão. Então, por exemplo, não é muito incomum que a gente encontre dentro de uma área geográfica criaturas viventes atuais que têm algum grau de similaridade com fósseis, né, encontrados naquela área. Então, por exemplo, aqui na América do Sul, é muito comum a existência desse organismo fóssil que lembra muito um tatu, que é o Glyptodonte, que viveu entre 5 milhões de anos a 10 mil anos, e basicamente os tatus, né, que são encontrados aqui, exclusivamente aqui, então existe uma evidência de que os tatus atuais, eles se originaram a partir ou de estoques ancestrais comuns, né, com os gliptodontes, ou a partir de variações populacionais de gliptodontes, né, e vejam como que a morfologia é semelhante. Na Austrália, né, também tem um mamífero, né, atual, um marsupial, muito similar a uma espécie que foi extinta, né, há mais ou menos 100 mil anos, que é o Diptodon. Então vejam como são similares. Então há uma evidência que provavelmente houve, né, mudanças evolutivas que culminaram nessas espécies atuais, né, no caso da América do Sul e no caso da Austrália. Essa variação, né, de formas fósseis similares a formas vivas atuais é chamada de lei da sucessão. Uma outra lei também que é baseada nos fósseis são as formas de transição. As formas de transição indicam, né, etapas intermediárias entre um ancestral, né, comum a um grupo de organismos e as formas atuais. Um exemplo clássico, né, de forma de transição está relacionado à evolução dos cavalos, no qual, né, as espécies ancestrais elas apresentavam pequeno tamanho, número de dedos de 5 dedos, essa região aqui da face, né, que é bastante alongada, os cavalos atuais, os cavalos ancestrais era bem mais reduzida, proporcionalmente falando, tá? Não só porque o organismo era menor, né? Esses Iracotério, né? Eles tinham mais ou menos o tamanho de cães de grande porte, né? Se pensar um cão de grande porte, um cavalo atual, a diferença é muito grande. Mas o registro fossilífero indica, né, essa redução gradativa no número de dedos. Então, formas mais atuais do cavalo, né, do registro fossilífero, apresentam menos dedos, né, do que o cavalo ancestral. Só para vocês saberem, o cavalo atual tem um dedo só. Então, há uma fusão desses dedos ao longo do desenvolvimento, e isso tem uma relação direta com as mudanças, né, em relação à paisagem de vegetação que ocorreu nas áreas de origem dos cavalos. Então, houve uma substituição de florestas por regiões savânicas, e as regiões savânicas, elas favorecem, na verdade, organismos, né, que têm um número reduzido de dedos, maior porte, tendem a ter vantagem adaptativa sobre aqueles que não têm essas características, né? Então, é possível, pelo registro fossilífero, identificar esses estágios transitórios.
E no caso da evolução das aves, né, não à toa, alguns paleontólogos defendam, né, que as aves, na verdade, são dinossauros, que é uma forma contemporânea, né, dos dinossauros, e é possível, no registro fossilífero, indicar, encontrar estágios transitórios, né, estágios intermediários entre os dinossauros e as aves atuais. Né, um clássico exemplo disso é o Archaeopteryx, que é um dinossauro, mas que apresenta várias características que o tornam similar a uma ave. Certo? Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Comentários? Ó, se não tiver claro, se vocês não entenderam alguma coisa que eu estou explicando, se eu usei alguma palavra que vocês não entendem, pode perguntar também, tá, gente? Mas eu estou tentando ir bem mais calmo que eu costumo fazer na aula presencial, tá? Estou tentando ir mais devagar para facilitar para vocês. Bom, lembra que a gente, né, quando a gente vai buscar evidências de evolução, uma das formas é a partir de detecção de ancestralidade comum. Então, uma forma de fazer isso é utilizar alguma informação, ou morfológica ou genética. Então, vejam que aqui é apresentada uma filogenia, né, dos felídeos, né, do grupo dos felídeos. Então, vejam que essa filogenia é baseada em um grande grupo, né, alguns locos gênicos e variação neles. E vejam que grupos que apresentam proximidade genética, eles também apresentam proximidade geográfica. Então, por exemplo, quando a gente olha esse clado aqui dos felinos, né, do gênero Panthera, vejam que eles apresentam uma distribuição geográfica que apresenta uma certa proximidade, né? E isso vai acontecer com diferentes clados, né? Então, por exemplo, o clado aqui, que todos, né, apresentam bastante proximidade, é do gênero Leopardos, no qual estão os leopardos atuais, né? A linhagem de leopardos. Então, vejam aqui que todos eles, né, esse grupo, eles têm uma distribuição aqui na América do Sul. Então, a gente encontra leopardos na América do Sul, principalmente. Então, vejo que todos ocupam esse ponto. Quando a gente pensa esse outro clado aqui, que tem octólobos, né, e outras espécies, né, que incluem, né, outros leopardos também, né, que são conhecidos como leopardos também, vejam que também eles têm uma distribuição, aqui no caso relacionado a esse outro grupo de leopardos, né, mas que são de um outro gênero. Então vejam, tem os leopardos do gênero leopardos e tem os leopardos do gênero Prionalurus. Então vejam que esses aqui, né, desse gênero P, eles têm uma distribuição principalmente asiática, né, principalmente aqui na região da Índia, da China, e esses demais aqui na América do Sul. Então vejam que similaridade genética pode indicar a distribuição geográfica, né, e isso é um indicativo de ancestralidade comum, certo? Então, pegando no caso a linhagem, né, dos gatos domésticos, né, que aí a gente tem, não sei se vocês sabem da história evolutiva, mas o gato doméstico, ao contrário dos cães, porque a proposta dos cães é que existe um ancestral comum para cães e lobos, né, e a partir desse ancestral houve a diversificação dos cães, e aí, durante esse processo de diversificação, houve a domesticação pelo homem. Então, na verdade, a gente separa lobo dos cães domésticos, né? Mas basicamente todos os cães domésticos eles têm uma única origem evolutiva, certo? Que a domesticação ocorreu bem no início desse processo, né, de especiação entre o ancestral comum entre lobos e cães. O que vai acontecer com os gatos é que existem pelo menos 4 origens diferentes, tá, gente? Então você tem quatro grupos aí que provavelmente deram origem aos gatos. Então você tem, na verdade, um grande ancestral comum na base, e aí a partir desse ancestral comum foi havendo a diversificação, né, do Felis catus e de outros, né, felídeos do gênero Felis,
Só que em cada região houve uma domesticação e posterior hibridização. Então, veja, você tem um ancestral comum e esse ancestral comum ele começa a diversificar em diferentes regiões geográficas, né? Então, é possível um cruzamento, por exemplo, entre o Felis catus e pelo menos outras 4 espécies, né, do gênero Felis, que são restritamente geograficamente encontradas, né? Então, vejam aqui, todos esses, aqui são muito fofinhos, né? Todos esses animais do gênero Felis, principalmente os que estão nesse clado aqui, que está indicado por 11, né? Que inclui o Felis catus, o Felis silvestris. Esse grupinho aqui, pessoal, eles têm, inclui o Felis catus, o Felis silvestris, o Felis líbica e o Felis biete. Esse grupinho aqui, pessoal, eles têm, geralmente eles cruzam entre si, e alguns cruzamentos podem produzir, inclusive, descendente fértil, tá? E se vocês olharem aqui, né, morfologicamente, é até complicado. Esse gato aqui é meu, tá, gente? Esse Felis catus aqui, ele é meu. Vejam que, morfologicamente, é até difícil você diferenciar um gato doméstico com um gato dessas outras espécies aqui, né? As demais, né, que estão aqui representadas, elas já são um pouco mais diversificadas. Então, você já consegue, talvez, separar com, peraí, é um felídeo, mas não é tão similar com o gato. Mas tem a ver com essa questão, né, das diferentes origens dos gatos. De repente, se o centro acadêmico quiser, eu posso até preparar uma palestra sobre evolução de gatos, contar um pouco melhor sobre essa história, que eu sou apaixonado, né? A domesticação de gatos, ela foi mais recente e ela ocorreu de forma independente em vários lugares do mundo. Então, tem aquela ideia, né, que no Egito Antigo, a Mesopotâmia, né, teve domesticação, mas na verdade houve domesticação, né, de felídeos em diferentes lugares, né, do Velho Mundo principalmente, e essa domesticação está muito relacionada, na verdade, à aproximação dos gatos, né, das residências, principalmente atraídos por ratos, restos de comida. É um pouco diferente o processo de domesticação dos cães, mesmo porque os canídeos eles têm uma organização social que é bem diferente da dos gatos. Então, os vínculos que são estabelecidos, eles são um pouco... A questão do grupo é muito importante para os canídeos. Nos felídeos, esse grupo, na verdade, ele tende a ser mais transitório, e é claro que isso se reflete também na interação humano-gato, humano-cachorro, né? E aí, do ponto de vista evolutivo, a gente consegue encontrar essa evidência, quando a gente analisa também, né, a questão da sequência de DNA, que esses grupos, né, que tem essa provável origem comum próxima, eles conseguem cruzar entre si para o descendente fértil, e quando a gente analisa a questão genética, eles também se agrupam na filogenia de forma próxima, indicando a existência de um ancestral comum bem recentemente, tá? Entre eles. Só para vocês terem uma ideia, esse clado enorme aqui, a divergência proposta é de 6,2 milhões de anos, tá? Mas o clado inteiro. Se a gente analisar esse ponto aqui, a divergência, ela está na casa dos milhares de anos, né? Nesse grupinho que tem esses 4 gatinhos bonitinhos aqui, esses 4 animais do gênero Felis. Isso indica que provavelmente a diversificação ocorreu bem recentemente, certo? Outro aspecto que é utilizado também para evidenciar a esterilidade comum, na verdade são dois, né, a homologia e a analogia ou convergência adaptativa. E a homologia, ela propõe a existência, né, de estruturas morfológicas que apresentam, né, o mesmo, que têm uma mesma origem embriológica em diferentes organismos. Então, por exemplo, quando eu comparo aqui, né, os membros superiores do homem, do cavalo, do morcego e da baleia, a gente vai perceber que cada cor aqui indica a mesma origem biológica. Então, a posição dos ossos, né, em cada um desses organismos tem a mesma origem embriológica. Então, o que isso indica? Que essas estruturas apresentam, né, similaridades genéticas, inclusive, entre esses diferentes organismos. E aí isso a gente chama de homologia. Então, vejam, a origem embriológica é a mesma, porém a função biológica não precisa ser a mesma. Se a gente pensar um braço de um homem, uma pata dianteira de um cavalo, a função é diferente. O mesmo ocorre para a nadadeira de uma baleia e a asa de um morcego,
certo? Quando a origem embriológica é a mesma, mas não necessariamente a função é a mesma, a gente chama isso de homologia. A homologia também ela pode ser utilizada para a gente traçar filogenias pensando na morfologia dos embriões. Então, por exemplo, a gente analisa aqui os estados embrionários, né, dos vertebrados, né? Tubarão, que é um peixe, salamandra, que é um anfíbio, lagarta, que é réptil, outras espécies de mamíferos, né? Gambá, macaco, homem. Se a gente analisa aqui os estados embrionários, veja que tem um determinado ponto da história embriológica que a gente não consegue diferenciar um humano de um peixe. E aí, à medida que o desenvolvimento vai se prolongando, o desenvolvimento embrionário se prolongando, quanto mais próximo, né, são as espécies, mais provável é encontrar embriões, né, que compartilham similaridades mais próximo de chegar ao estado final do desenvolvimento, né? Então, por exemplo, o embrião de um chimpanzé e o embrião de um humano, ele apresenta similaridade por mais tempo no desenvolvimento do que, por exemplo, o embrião de um humano com o embrião de um tubarão, que aí o tempo que eles são similares é bem mais curto, né? Pensando nas etapas do desenvolvimento. Então, aqui essa ilustração ela traz isso. Então, é possível, pensando por quanto tempo, né, do desenvolvimento os embriões apresentam similaridade, é possível propor uma filogenia. Porém, né, até tem uma lei, que é a lei do Haeckel, né, que a ontogenia recapitula a filogenia. Porém, eventualmente, se eu simplesmente analiso, né, a morfologia, sem necessariamente pensar olhar só a questão do se é parecido, mas se analisar se há uma origem embriológica, né, comum, eu posso chegar numa situação dessas que é a de analogia, homoplasia ou convergência adaptativa. O que significa isso? Que estruturas que têm a mesma função biológica não necessariamente têm a mesma origem embrionária. E elas podem ser fruto de seleção natural em ambientes, né, similares. Então, por exemplo, se eu penso asa de inseto e asa de ave, a origem embriológica é diferente. Porém, tanto aves quanto insetos ocupam um ambiente, nichos, né, aéreos. Então, veja, uma mesma pressão seletiva pode canalizar, né, a manutenção de morfologias que têm a mesma função biológica, apesar da origem embrionária não ser a mesma, né? Então, mas eu não posso utilizar isso para traçar filogenia. Certo? Então, essa questão chama de analogia, convergência adaptativa, e são caracteres bons para a gente propor evidências de evolução por seleção natural, principalmente, tá? As espécies em anel, elas constituem um grupo, né, de espécies que tem uma distribuição geográfica, né, em círculo. E aí, quando você analisa as diferentes espécies, né, numa determinada distribuição geográfica, você percebe que populações, né, dessas diferentes espécies que estão mais próximas, elas tendem a ser mais similares do que aquelas que estão mais distantes. O que isso indica? Que provavelmente tem uma população que foi ancestral, e aí, à medida que essa população foi se dispersando, né, ao longo dessa distribuição geográfica, ela foi especiando. Então, há uma evidência, né, quando você tem espécie em anel, ou seja, um conjunto de espécies que tem uma distribuição geográfica próxima, e nas filogenias, populações geográficas próximas se agrupam, né, mais proximamente do que populações geográficas mais distantes, isso é um indicativo de efeito de fundador e posterior especiação. E é uma evidência, obviamente, de evolução. Tá? Trago esse exemplo das salamandras, mas os tentilhões de Galápagos, né, que foram alvo do estudo do Darwin, podem também ser considerados um exemplo de espécie em anel. E aí, por fim, pessoal, a gente pode avaliar, né, essa sensibilidade comum comparando diferenças em dados moleculares. Principalmente, a gente pode utilizar o DNA.
mas também atualmente tem sido muito utilizado o RNA e com um pouco menos de frequência proteínas. Então, as três, né, moléculas que têm a ver com informação genética, que é o DNA, RNA e proteína, elas podem ser utilizadas para a gente fazer estudos evolutivos, principalmente de ancestralidade comum. Certo? Então, um exemplo que eu trago aqui para vocês, vejam que aí tem sequências, né, de DNA de várias espécies de primatas, né, tanto primatas do Velho Mundo quanto primatas do Novo Mundo. E vejam aqui, considerando só as três últimas espécies aqui, né, os três últimos gêneros, né, o Trachypithecus, a macaca e o papio. Se a gente compara, né, as bases de DNA aqui, a gente vai perceber que quando eu comparo a sequência de babuíno com a sequência do macaco japonês, né, há a diferença de uma mutação, né? Então, o babuíno seria o gênero papio, né? O macaco japonês, o gênero macaca, e o Trachypithecus, o gênero langur, certo? Então, quando eu comparo o babuíno com o macaco japonês, uma mutação. Se eu comparo o babuíno com o langur, são 3 mutações, né? Então, se eu comparo essas 3 sequências aqui, então 3 mutações. Se eu comparo o macaco japonês com o langur, são 5 mutações. E aí, se eu faço a comparação entre babuíno e lemuri, né, que seria essa primeira sequência aqui, vejo que ela é bem diferente, né? Da sequência de papil, por exemplo. Babuíno com lemuri, a diferença para essa pequena sequência de DNA aqui é superior a 16 mutações. O que se indica? Quanto menor for a diferença, mais provável que essas espécies sejam aparentadas. E quanto maior a diferença, significa que o ancestral comum está mais distante. Então, nesse caso aí, a gente espera que numa filogenia, o lemur seja uma espécie que esteja mais distante, né? Babuíno e macaco japonês ficariam mais próximos na filogenia, porém o langur ele seria mais próximo do babuíno do que o macaco japonês na filogenia, certo? A outra, porque eu falei para você que a gente pode usar DNA, RNA ou proteínas, né? Então ali eu dei um exemplo utilizando sequência de DNA. Além da sequência de DNA, a gente pode utilizar um tipo especial de sequência de DNA, que são os pseudogenes. O que são pseudogenes? Pseudogenes são genes que foram inseridos nos genomas dos organismos e que, em virtude de mutações, eles perderam a função. Então, você pode, por exemplo, ter o gene de um vírus no seu genoma. Então, se você sequenciar seu genoma, você vai ver, tem uma sequência aqui de HPV, né? Só que não está funcional, porque não está produzindo vírus. O que significa isso? Que em algum momento da história evolutiva da tua espécie, aquele vírus pode ter sido inativado e o DNA foi domesticado pelo genoma, então é possível encontrar, né, essas sequências gênicas que não são funcionais e que elas são genericamente chamadas de pseudogenes. Obviamente, quando dois organismos diferentes compartilham o mesmo pseudogene, significa que provavelmente esse pseudogene ele entrou no genoma num ancestral comum esses dois organismos, né? Então, aqui na filogenia, por exemplo, vejam que a gente tem aqui espécie A, B, C e D, né? A espécie A, ela tem o pseudogene azulzinho e vermelhinho, da mesma forma que a espécie B. Então, qual que é a hipótese evolutiva? Que o pseudogene vermelhinho tenha e o pseudogene azulzinho e o pseudogene vermelhinho tenham surgido antes da diversificação da espécie A com a espécie B. Por outro lado, a espécie C apresenta o gene azulzinho, mas ela não apresenta o pseudogene, e apresenta o pseudogene preto, mas não apresenta o pseudogene vermelhinho. O que significa isso? Que o pseudogene azul surgiu antes da diversificação da espécie C, A e B, portanto, o gene azul é compartilhado pelas três espécies, e durante a evolução da espécie C, houve, né, o surgimento do pseudogene pretinho, por isso que é um pseudogene que só tem na espécie C. E a espécie D evoluiu antes dessas outras espécies aqui, porque ela não compartilha nenhum pseudogene com a espécie A, B e C.
Então, a gente pode, né, a partir dos pseudogenes, propor uns cenários evolutivos da diversificação, origem, né, ou de diversificação das espécies, e com isso propor o provável ancestral comum, certo? E aí, para finalizar a aula de hoje, né, então vejam que é evidente que a evolução é uma teoria evolutiva, né, é uma teoria científica, perdão, e que ela apresenta um conjunto de evidências que permitem comprovar que ela existe, ao mesmo tempo que essas evidências permitem que se proponha argumentos que sistematizem o que é evolução, né? Por isso que a gente pode chamar o que tem a respeito, né, científico da evolução de teoria, né, que é a teoria sintética evolutiva, que a gente utiliza principalmente. E essa teoria sintética evolutiva é baseada na ação de 5 mecanismos diferentes. A deriva genética, a seleção natural, modelando variação, que surge por mutação e recombinação e que pode ser intercambiada pela ação do fluxo gênico, né? E é possível encontrar evidências, né? A gente viu aqui na aula de hoje vários exemplos da ação de todos esses mecanismos, certo? Na aula de hoje eu enfatizei principalmente a questão, né, da mutação e da seleção natural, mas no caso dos pseudogenes é um caso de deriva genética, porque o gene foi daquele vírus, né, ou daquele micro-organismo, ele foi domesticado pelo genoma, mas as espécies que evoluíram depois têm esse gene simplesmente porque ele foi domesticado numa espécie anterior. Então ele se manteve por acaso, né, porque na espécie anterior teve, né, o processo, então ele se manteve ali. Então é um exemplo de deriva genética, certo? Pessoal, alguma dúvida em relação à evidência de evolução, em relação a essa relação, né, teoria, fato e biologia evolutiva, tudo tranquilo? Tá? Se ao longo do estudo, né, do material desse módulo, vocês sentirem alguma dúvida, respondendo as perguntas e tudo mais, vocês podem me enviar para o WhatsApp, eu insisto, tá, gente? Tem dúvida, tira a dúvida, não fica guardando para si, porque vocês vão perceber que a disciplina, tudo que a gente vai estudando é tudo cumulativo. Não dá para você, tipo, aí entendi teoria sintética evolutiva, e aí eu vou conseguir. Não entendi teoria sintética evolutiva, então tudo bem, eu vou conseguir entender especiação. Não é bem assim que funciona, tá? Então, dúvidas, não tenham vergonha de perguntar, use algum dos canais de comunicação. E essas videoaulas de hoje, elas vão estar disponíveis amanhã, tá? Dentro do módulo 1, beleza? Só vou separar aquela parte lá que eu expliquei como que ia funcionar a disciplina e tudo mais, para colocar lá na introdução do Moodle, mas isso aqui essas 2 aulas, elas vão pro módulo 1, tá bom? Certinho então, pessoal? Bom, agradeço a presença de vocês, agradeço os alunos que ficaram, né, durante todo esse período, e a gente se vê na próxima atividade síncrona ou nos nossos canais de comunicação aí que a gente tem, tá ok? Um abraço a todos, boa noite e até o mais breve possível.